coisas que você não deve fazer no Enem. Mas aí, se eu ficar inseguro, eu posso levar minha mãe? Aí, eu sei que não pode levar calculadora, mas e a do celular? Se eu não sei la questión, puedo llorar. Vem cá! Tem cadeira acessível pra doente lá? Hora do Enem Interplanetário no ar. E a gente recebe uma convidada especialíssima. Ela é carioca, astrônoma e trabalha na NASA. Rosali Lopes vai te contar tudo sobre geologia planetária no terceiro bloco. Porque antes a gente explora o universo da física com a ajuda do professor Tiago Higino. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem, Lange? E aí, tudo bem? Sim. Professor, quais assuntos não podem faltar na prova de física? Bom, Lange, no Enem tem caído muito, né? São 3 assuntos, né? Eletricidade, ondulatória e mecânica de uma forma geral. A eletricidade cai muito mais, ondas também caem muito mais do que mecânica, né? Agora, como estudar ondulatórias, professor? Porque é um assunto transversal, né? Sim, ondas é um assunto transversal, um assunto muito importante. As questões que costumam cair são questões muito teóricas, não são questões que estão muito apegadas a contas, né? A cálculos. Então, acho que os estudantes devem se preparar, principalmente pensando nos aspectos teóricos, dos conceitos, nos fenômenos que as ondas podem sofrer. Vamos ver a questão? Vamos lá. Chega mais, professor Carlos Plaça! A gente está aqui hoje para resolver mais uma questão da nossa prova do Enem. Vamos para a questão? O eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do coração de um paciente, trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado, não fumante, em um ambiente com temperatura agradável. Nessas condições, é considerado normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto. Com base no eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a frequência cardíaca do paciente é... O que a gente vai ter que observar aqui? Primeiro, ele deu um gráfico dos batimentos cardíacos em função do tempo, ok? Como é que funciona esse gráfico? O gráfico, o eletrocardiograma é simplesmente um papel que vai passando com velocidade constante, enquanto que uma agulha, uma espécie de lápis, alguma coisa assim, vai se movendo de acordo com os estímulos cardíacos. Beleza? Então, essa agulha vai executando aquilo que a gente pode chamar de movimento harmônico simples. O que é movimento harmônico simples? É quem provoca a onda. Porque, não sei se você sabe, onda é qualquer vibração que se propaga no meio. E a vibração é um movimento harmônico simples. Beleza? O que é movimento harmônico simples mesmo? Isso é aquele movimento oscilatório que se repete ao longo do tempo. Então, enquanto o coração vai batendo, com estímulos elétricos, essa agulha vai se movendo verticalmente. E enquanto isso, o papel vai passando e registrando esse movimento. Beleza? É o que você vê aqui. Tudo bem? Então, o que é isso aqui? O que esse desenho representa? Por mais não tão bonito assim, como você pode observar, isso aqui representa uma onda se propagando no papel. No caso, ao longo do tempo. Tudo bem? Beleza? Para a gente resolver, então, tá? A gente tem que pensar num outro detalhe. O que é batimentos por minuto? Batimento por minuto é uma grandeza ondulatória. Na verdade, não é só ondulatória. Você usa dentro de ondas, você usa no NHS e você usa no movimento circular uniforme. Beleza? O que é essa grandeza? Isso mesmo, frequência. Então, a frequência representa a quantidade de oscilações completas que acontecem ao longo do tempo. Beleza? Então, para a gente resolver a questão, dá uma olhadinha na figura de novo. Observem que o que é uma onda completa? Primeiro, frequência é o número de batimentos, o número de ondas completas dividido pelo intervalo de tempo, ok? Então, o que é um batimento? É uma onda completa.
Onda completa é, digamos assim, é de crista até crista, do ponto mais alto até o ponto mais alto. Então, esse tamanho aqui representa uma onda completa. Tudo bem? Beleza? Então, o que a gente tem? A gente tem um batimento que acontece no intervalo de tempo de quanto? Não sei se você reparou, mas do 1 segundo até o 2 segundos, quantos quadradinhos tem ali? São 5 quadradinhos. Então, cada quadradinho mede 0,2 segundo, beleza? Uma onda completa aconteceu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Pô, tem que contar quadradinho? Tem. Principalmente quando a onda é representada no papel milimetrado. Vou te falar, não é a primeira vez que a prova do Enem aborda questões de ondulatória com papel quadriculado, onde você tem que literalmente contar os quadradinhos. Faz parte da brincadeira, faz parte da análise do gráfico. Beleza? Faz parte da análise da onda. Então você observa que uma onda completa aconteceu no intervalo de tempo de 1,8 segundo. Beleza? Então vai lá. Frequência, um batimento a cada 1,8 segundo. Isso aí é o quê? Vezes 60. Por que vezes 60? Eu não entendi essa. Porque ele não pediu a frequência em batimentos por minuto. Foi batimento por minuto? Aqui está batimento por segundo. Então, no caso, eu multiplico por 60 para encontrar uma frequência de aproximadamente 33,3 batimentos por minuto. Beleza? Entendido aqui? A análise contou quadradinho, como o eixo aqui é tempo, o número de quadradinhos aqui representa o intervalo de tempo necessário para uma onda se propagar, ok? Agora vamos lá para a questão, por quê? O que ele disse? Ele disse que o ritmo normal está entre 60 e 100 batimentos por minuto. E essa pessoa aí do eletrocardiograma registrou 33 e cacetada batimentos por minuto. Ou seja, está abaixo do valor ideal. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Espero que tenha clareado as suas dúvidas. Valeu, até mais. Valeu, professor! Tiago, o professor falou de grandezas ondulatórias. Quais são elas? São a velocidade, a frequência e o comprimento de onda, né? Existe uma relação que a gente chama de relação fundamental que vai equacionar essas três, falando que a velocidade é o produto do comprimento de onda pela frequência dessa onda. A velocidade é basicamente a rapidez com que essa onda se propaga, né? Como a energia se propaga ao longo do pulso. O comprimento da onda é como se fosse o tamanho de uma oscilação, o tamanho de uma onda, então ele é composto por uma oscilação completa, né? E a frequência é quantas vezes essa onda se repete em um segundo. Coloca na tela, por gentileza, Renatinho. O candidato que achou que era só olhar a imagem, ele poderia marcar a letra A, que é frequência normal, né? Na questão, ele deu uma informação do que seria considerada a frequência normal, que é o número de batimentos por segundo. Toda propagação ondulatória vai ter um padrão, assim como naquela questão tinha. E não é porque esse padrão se repete que é aquela frequência normal. Segundo a questão, a frequência normal é um certo número desses batimentos. Então, o candidato tem que tomar cuidado com o enunciado também. E o tema frequência aparece ligado a outros assuntos além de ondulatória? Então, o tema frequência ele vai aparecer toda vez que a gente tem movimentos que se repetem, né? Então, na física, ele vai aparecer em ondulatória e vai aparecer nos movimentos circulares, que são os movimentos repetitivos. E quando a gente aprende tudo isso? Geralmente, no terceiro ano, a gente vê a parte ondulatória e no primeiro ano do ensino médio, os movimentos circulares. Agora, se eu tô assistindo e quero saber um pouco mais, qual é a dica? Então, a gente tem um livro Física Conceitual, né, que trata muito bem esses fenômenos ondulatórios, dá um embasamento teórico muito bom. Professor, gráficos são comuns no exame, mas como eles costumam aparecer na prova de física? A linguagem gráfica é uma linguagem muito atraente para a física, uma ferramenta muito boa, porque geralmente é muito mais fácil você perceber como é que um desenho se comporta, né, se a função cresce ou diminui, do que olhar para vários números, né, em sequência. E aí, o que o candidato tem que levar em conta? Bom, basicamente são duas coisas, né? Como essa função vai se comportar, olhando ali para quais são as variáveis que estão no gráfico, né? E as unidades que estão nessas variáveis, porque é muito comum a questão ter uma unidade um pouquinho diferente em um dos eixos e o candidato ter que fazer essa transformação e na hora da pressa, né, de resolver a questão, ele acaba passando batido por isso. E aí, bora ver uma questão sobre isso? Vamos lá. Roda aí. Voltei! Vamos fazer mais uma questãozinha aí? Bora lá! O motor de combustão interna utilizado no transporte de pessoas e cargas é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em 4 etapas: admissão, compressão, explosão, expansão e escape.
Essas etapas estão representadas no diagrama da pressão em função do volume. Nos motores a gasolina, a mistura ar-combustível entra em combustão por uma centelha elétrica. Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica? A questão está falando sobre termodinâmica, tá? Na verdade, não é simplesmente termodinâmica, está explicando mais ou menos o funcionamento dos motores de automóveis. Cara, fala sério, isso é fascinante, beleza? Tranquilo? Então, para a gente observar, aqui está o gráfico, tá? Então, esse gráfico está mostrando todas essas etapas e eu quero que vocês vejam uma outra situação também. Olha aqui, ó. Tá vendo? É um gifzinho mostrando o funcionamento de um dos pistões do motor de um carro. Beleza? Esse motor aqui, é isso que acontece quando você vai de carro ou de ônibus lá para o colégio para você fazer sua prova. Quando você for fazer o Enem, é um desse que vai te levar lá. Se você não for a pé ou de bicicleta, né? Claro. Né? Não tem esse detalhe. Mas tudo bem. Beleza? Então observe. Tudo isso está acontecendo aqui. Certo? Então, de A para B, o que nós temos? Nós temos uma expansão isobárica, pressão mantida constante e o volume aumenta. Quer dizer, é o momento em que, espera aí, aqui ó, está entrando a gasolina junto com o oxigênio dentro da câmara de combustão. Aumentou o volume, beleza? De B para C, o que ocorre? Ocorre a compressão. Viu só? Então, admissão, compressão. Aí aumenta a pressão e diminui o volume. Aquela mistura de combustível com oxigênio é comprimida dentro do pistão. Beleza? Aí o que acontece? A vela, essa coisinha aqui no meio, ela vai soltar uma faísca para promover a ignição, a explosão da mistura. Gasolina mais oxigênio. Beleza? Então, já viu a resposta, né? Seu sapequinha do titio. Então, observe que o que vai acontecer? Quando soltar a faísca, pá, vai explodir a gasolina. Vai ter um aumento de pressão. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura, beleza? Quer dizer, a energia da queima do combustível está sendo liberada naquele momento. E aí depois, como consequência da explosão da gasolina, ocorre a expansão dos gases. Aí, daqui para frente, é quando o motor se move. Beleza? Ó, acompanha. Faísca. Percebeu? A faísquinha da vela empurra o pistão para baixo. E é aí que está a mágica da brincadeira. Porque quando a gasolina explode, beleza? Devido à ignição da vela, a vela explode a gasolina, a mistura gasolina mais oxigênio, que já se transformou em outras coisas, né? Gás carbônico e outros gases, empurra o pistão para baixo, beleza? Então, de D para E, ocorre uma expansão isotérmica. Não, uma expansão adiabática. É uma expansão rápida. Não dá tempo de trocar calor com o lado de fora. Então o gás se expande ali dentro e empurra o pistão para baixo. Beleza? Então tá. Explosão, expansão. Aqui ó. Explosão, expansão. Depois o que ocorre? Escape. Porque depois que aconteceu tudo isso, né, vai abrir a válvula de escape e o pistão vai girar mais uma volta e vai empurrar os gases para fora. Então aqui vem do tanque de combustível, aqui vai para o escapamento. Tudo bem? Beleza? Então, pelo jeito, pela lógica dos fatos aqui, talvez você já tenha se ligado na resposta. Então vamos lá. Admissão, compressão, explosão, expansão, escape. Então, em qual desses pontos é produzida a centelha elétrica? Isso mesmo, no ponto C. Galera, muito obrigado pela vossa presença. Eu fico por aqui. Um beijo no seu cérebro. Adeus. Valeu, professor. A análise de gráfico não é tão simples assim, né, professor? Nessa questão, por exemplo, o candidato poderia perguntar, ué,
por que a expansão não é a curva ascendente? Essa é uma questão que, para o aluno analisar de forma rápida, ele já deveria ter um prévio conhecimento sobre o ciclo de Otto, que é o ciclo dos motores a combustão. Quando a gente olha para a questão, a gente olha o gráfico, né? A expansão é o ponto em que é a transformação em que o volume aumenta. Então, o volume é o que está no eixo horizontal. Então, a gente pode perceber que quando ele vai de D para E na questão, o volume está aumentando. Então, mais uma vez, o aluno tem que se atentar para os eixos, né? Quais são as variáveis que estão nos eixos para conseguir interpretar de forma correta a questão ali. P e V ali, no caso, seria pressão e volume. Por que envolve essas grandezas? Então, essas são algumas das principais grandezas que a gente utiliza para trabalhar com gases, com fluidos que é esse assunto, né, da física. A gente tem a grandeza pressão, que mede o número de colisões entre as moléculas do gás, né? A gente tem o volume, que mede o espaço que esse gás vai ocupar. A gente mede a temperatura também, que mede o nível de agitação das moléculas desse gás. O professor citou expansão adiabática. Explica. Então, a expansão é quando o volume do gás aumenta, né? Então a gente tem uma expansão. Essa expansão ela pode acontecer de diversas formas. Quando ela acontece de forma adiabática, quer dizer que ela não troca calor, o gás não troca calor com o meio. Geralmente isso acontece quando é uma transformação muito rápida e não dá tempo de trocar calor. Existem outras formas para a expansão ocorrer, né? Ela pode ocorrer também de forma isotérmica, que é quando não muda a temperatura, ou de forma isobárica, que é quando a pressão é que não muda. E a gente ainda tem uma outra transformação que é a isocórica, mas aí não pode ser uma expansão. Porque a isocórica é quando o volume fica constante, então não pode ser uma expansão isocórica. Professor, qual é o assunto abordado nessa questão? Então, esse assunto é termodinâmica, mais especificamente máquinas térmicas, né? Esse ciclo, especificamente, é o ciclo que os motores a gasolina utilizam, né, dos automóveis em geral. E quando a gente costuma aprender esse assunto? Geralmente no segundo ano do ensino médio. E se a gente quiser saber um pouco mais, professor? Tem um site de um professor da Federal do Rio Grande do Sul que detalha muito bem todos os ciclos termodinâmicos que podem acontecer. Show de bola, professor. Olá. Muito obrigado pela ajuda. Volte sempre, viu? Obrigado. Diretamente da NASA para o nosso estúdio, a astrônoma brasileira especializada em geologia de planetas e vulcanologia, que já entrou até para o livro dos recordes. Rosali Lopes, por gentileza, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente, o que você faz lá na NASA? Eu faço geologia dos planetas, eu estou na missão Cassini. A missão Cassini está em volta de Saturno e eu estou estudando uma das luas de Saturno, que se chama Titã. Estudando a geologia de Titã, mas eu já estudei geologia da lua Io, de Júpiter, onde tem muitos vulcões. Já estudei geologia de Marte. Então, eu me especializo na interpretação das superfícies dos planetas e luas. Principalmente o que eu gosto mesmo é de vulcão. Quais são as maiores dificuldades para esse campo de pesquisa? Principalmente verba, porque dados a gente tem muito, as missões colhem muitos dados, mas sempre a dificuldade é de fazer uma concorrência para obter verbas para pesquisa. Então, em qualquer lugar do mundo, o dinheiro realmente é o que limita a pesquisa. Você já sofreu alguma discriminação por ser uma mulher na ciência? Olha, que eu saiba, não. Mas eu não presto muita atenção nisso. Como que você foi parar na NASA? Desde criança que eu queria muito trabalhar para a NASA. Eu queria ser astronauta. Mas aí eu vi que sendo menina, sendo brasileira, sendo muito míope, que não ia dar. E eu fui estudar na Inglaterra, eu fiz o curso de astronomia lá, fiz o PhD, aí depois surgiu uma oportunidade de eu ir fazer um pós-doutorado na NASA. Era só por 2 anos. Aí eu deixei meu trabalho na Inglaterra, vendi minha casa, me mudei para os Estados Unidos. Foi arriscado, mas deu certo. Às vezes, para você fazer o que quer realmente, tem que se arriscar um pouco. Você estuda vulcões na Terra e em outros planetas. Qual a diferença? Depende do planeta ou da Lua. Por exemplo, em Marte, os vulcões são muito maiores do que os vulcões da Terra. Isso porque Marte não tem placas tectônicas. Principalmente a razão é essa. Então, na Terra, você tem a crosta da Terra está se movimentando da fonte de magma de onde sai um vulcão. Então, o vulcão cresce, mas aí a crosta está
indo para outro lugar, então aí fica com umas ilhas havaianas, que você pode ver a idade dos vulcões das ilhas nessa cadeia de ilhas. Porque ela faz um vulcão, faz uma ilha, mas aí a placa tectônica já se mudou, né? Já foi embora, já deslizou, então aí faz outro vulcão e outro vulcão. Marte não tem disso, então o vulcão pode entrar em erupção no mesmo lugar por milhões de anos, então cresce um vulcão muito maior. Opa, só um instante, peraí, que eu acabo de interceptar ondas de rádio de meio interestelar de um passado não muito distante, me falando que você entrou pro livro dos recordes em 2006. É isso mesmo? Que história é essa? Eu estudei a lua vulcânica de Júpiter, que se chama Io, e com o meu instrumento na nave Galileu, eu descobri muitos vulcões novos que ninguém sabia que existiam. Então, eu descobri 71 vulcões. Aí, o Guinness viu que eu tinha descoberto mais vulcões do que qualquer outra pessoa no mundo, em qualquer outro lugar. Aí me colocaram no livro. Vem cá, essa foi a pesquisa mais marcante da sua vida? Bem, eu acho que foi uma das que eu gostei mais. Eu espero ainda não ter feito a pesquisa mais marcante da minha vida. Nos últimos 10 anos, eu tenho feito muita pesquisa sobre Titã, principalmente sobre uns acidentes geológicos que eu acho que são vulcões de gelo, que é um tipo que não existe na Terra. E como está a pesquisa em geologia planetária no Brasil? Está começando, mas ainda tem muito pouco, porque a pesquisa em geologia planetária depende muito das missões, porque você não pode ver a geologia com o telescópio. Então, depende das naves, ir lá, tirar fotos, colher dados. E esses dados estão na internet para qualquer pesquisador usar. Mas eu acho que o pessoal no Brasil ainda, os cientistas ainda não têm muito hábito de usar isso. Você também recebeu a medalha Carl Sagan por suas atividades em comunicação científica. Qual a importância de se divulgar a astronomia para o grande público? Por várias razões. Uma é que toda a nossa pesquisa, toda a pesquisa da NASA, a NASA é financiada pelo povo americano. Então, o povo tem o direito de saber o que a gente está fazendo. E a outra coisa é inspirar os jovens a seguir o nosso caminho. Eu tenho certeza que depois desse papo, do outro lado da telinha, ou quem sabe em outro planeta, tem alguém ou muitas pessoas que estão interessadas em ser astrônomos. Qual é o seu conselho? Estuda. E meu conselho é estudar principalmente matemática e física. Porque a astronomia depende muito da matemática e da física. Mesmo a geologia, hoje em dia, depende muito da matemática e da física. E matemática e física não são umas coisas difíceis. É só como se fosse uma linguagem diferente. Você tem que aprender e começar a se esforçar. Mas um cientista nunca para de estudar. Então, nós realmente gostamos muito do que fazemos, mas estamos sempre aprendendo, porque a ciência está sempre evoluindo. Então, somos sempre estudantes. Agora, antes de terminarmos, Rosalie, quando você deita a cabeça no travesseiro, você sonha com que descoberta? O que você quer descobrir? Alguma vida em outros planetas, em outras luas. Vida em Marte, ou vida na Lua Europa, ou na Lua Encelados, porque essas luas têm oceanos embaixo de uma crosta de gelo e tem calor também de vulcões. Então, o que você precisa para a vida, você precisa de calor, precisa de água, precisa de outros ingredientes, mas que a gente não sabe ainda exatamente. Vai ser a descoberta mais importante de séculos. Rosalie, foi uma honra ter você aqui. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer, foi um prazer. Todo nosso, viu? Olhos nos céus, mas sem perder os livros de vista. No Enem, o astro é você. Até mais.